Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos retomar a entrevista que tivemos na semana passada com a doutora Fernanda Gerck, que é uma especialista em direito eleitoral, né? E que aqui na região é a pessoa que, pelo menos desse entrevistador, é que mais sabe, né? Nós falávamos semana passada, doutora, sobre a questão do coeficiente eleitoral, né? E eu sou um neófito de direito eleitoral, já tinha dito semana passada para a senhora e digo disso nos bastidores. Eu acho uma matéria muito sensível, né? Porque abrange a todos os cidadãos, dos pequenos aos grandes, e acho que o sistema eleitoral mudou muito, né? Nós falávamos semana passada que teve uma nova lei, principalmente a lei da ficha limpa, que purificou, né? E vai trazer, purificou os candidatos e tentou e está fazendo aquele chavão assim que só os políticos são todos corruptos, e a gente entende que não, né? E o que entrou, e aí a minha questionamento, até para os telespectadores, estudantes, coeficiente eleitoral. A senhora pode explicar para nós o que é isso? É o seguinte, o coeficiente eleitoral, ele é um cálculo feito nas eleições proporcionais, tá? No caso de municipais para vereadores ou estaduais e federais para deputados. É um cálculo que é feito em cima da legenda partidária que aquele candidato concorre, né? Então, é calculado em cima do número de cadeiras que tem na Câmara, né, no Parlamento, e é um cálculo todo técnico que é feito que vai definir, então, quantos votos aquele candidato precisa para ser eleito para aquele cargo, naquela situação, naquele local. Nós tínhamos comentado até nos bastidores de que às vezes, ou mesmo no programa, às vezes é injusto. Nós temos bons candidatos com uma legenda que exige muito voto outros tantos candidatos que têm, desculpe, totalmente inexpressivos, pessoas que tu vê que não vai ter progresso nenhum a sua legislatura, com baixíssima capacidade de voto. Exatamente. Quando nós vamos eu considero isso muito injusto, porque, como a gente havia comentado anteriormente, né, os vereadores são os nossos representantes do povo, né, e cada um com suas ideologias, que a gente acaba se identificando ou não, né, e acaba acontecendo que, às vezes, um candidato muito bom, muito expressivo, cheio de ideias, cheio de atitudes e propostas de ações, acaba não se elegendo em razão desse cálculo, né? Que como eu já havia falado no programa anteriormente, em Lajeado, por exemplo, existem candidatos que, dependendo da legenda, acabam se elegendo com 600 votos e outros que dependem de 3.500, 4.000 votos para se eleger. E é injusto mesmo. Doutora, por curiosidade, até porque a maioria quem assiste o nosso programa geralmente são estudantes, quais são as principais ações e quais são os principais pleitos jurídicos que ele trazem, né? Quais as dificuldades, principalmente na seara jurídica? O que a senhora tem enfrentado nessa longa carreira da senhora? Sim, em razão, então, dessas inúmeras regras de propaganda eleitoral, né, que vedou locais de realização de propaganda, que limitou a propaganda a certas medidas, adequações a locais também, né? Foram limitados certos locais que nas eleições passadas eram utilizados, como por exemplo muros, né? A gente via muito isso em muros ou fachadas de prédios, inclusive de estabelecimentos comerciais, né? Isso tudo alterou com essa mini reforma. Então a gente vê a maioria são representações por propaganda irregular, por propaganda vedada, né? Também se vê muito por condutas vedadas de agente público, né, que os agentes públicos eles são mais vulneráveis na legislação eleitoral, porque como eles estão com a máquina pública, eles podem se utilizar de todos os benefícios que os demais candidatos não têm. Então, no caso, por ferir a isonomia entre os candidatos, eles podem incidir em várias condutas vedadas. Então, existem também representações por essas razões. E
fatos mais graves, assim, a gente vê que o pessoal eles são demandados numa ação que se chama AIGE, que é uma ação de investigação judicial eleitoral. Interessante. E essa ação, ela é uma espécie de ação civil pública, assim, né? Ela é uma ação civil e ali é feito ela requer muitas provas, né? Provas materiais, provas testemunhais. Isso tudo é feito dentro dessa ação. Que nas outras representações, por exemplo, não cabe prova testemunhal. Então, elas são muito mais dinâmicas, né? Muito mais rápidas. Elas têm o prazo, por exemplo, as propagandas de rádio. Isso a gente vê muito também, representação por propaganda, por exemplo, inverídica. Né? Se tu usar o teu espaço do horário eleitoral gratuito ou em qualquer programa de rádio e passar uma informação inverídica do teu opositor político, tu vai incidir também, tu vai ser representado e tu pode incidir inclusive em crime eleitoral, né? Porque é crime, está previsto no 323 do Código Eleitoral, tu passar para o eleitor uma informação inverídica do teu opositor. Isso acontece bastante também e os prazos são muito curtos. Por exemplo, de um programa de rádio é 48 horas o pedido do direito de resposta, e no horário eleitoral gratuito é de 24 horas. Então tu tem 24 horas para entrar com aquela representação e aquilo ainda pode desencadear um crime eleitoral, né, que é previsto no Código Eleitoral. E essas demandas, o que são hoje, hoje que já está, nós vamos partir mais uns dias para o acirramento, a senhora, aquele que trabalha no direito eleitoral tem que estar preparado com isso, para essas vindouras ação, ou pela sua experiência vai acontecer? Porque no mundo mais ou menos com a altura diz, olha, esse cidadão vai para a júri, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Para os seus candidatos, né? Não em virtude deles, mas dos seus opositores, a senhora já tem uma estatística, vou enfrentar esse tipo de problema? A senhora já tem uma previsão pela sua experiência? Eu já estou enfrentando. Eu já estou enfrentando isso. Eu não tive nenhuma representação contra as coligações que eu estou trabalhando, porque eu faço todo um trabalho preventivo, né, que eu acho que essa é a nossa função dentro do direito eleitoral, que é esclarecer, orientar os candidatos para que não incidam nessas condutas, né, que a legislação veda, e que faça a sua propaganda de forma limpa, de forma clara, de forma que não seja ofensiva aos candidatos opositores, para realmente não acontecer, para te não ser demandado dessas representações. Embora eu já tive que ingressar com várias, tá? Nesse sentido, assim, por propaganda ofensiva no Facebook. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. O Facebook, que está sendo muito utilizado é um grande instrumento eleitoral hoje. Hoje é uma grande ferramenta o Facebook, são publicados vídeos, inclusive, como eu mencionei no programa anterior, a campanha eleitoral foi reduzida de 90 para 45 dias. Porém, existiu uma fase que se chamou de pré-campanha, que foi uma fase que depois de ocorridas as convenções partidárias, que é onde se define os candidatos, a pessoa pôde se lançar na mídia social como pré-candidata. Foi só vedado o pedido expresso de voto. Tu poderia pedir apoio político. Isso tudo foi permitido nesse período anterior. Nas eleições passadas também é interessante recordar que existiam muitas ações sobre propaganda eleitoral extemporânea, que eram as feitas fora do prazo. Por exemplo, a pessoa, um gestor público, um prefeito, por exemplo, ele se utilizava das publicações do jornal, das obras realizadas, enfim, as publicações legais, né, e lançava que existem para transparecer, para fazer uma gestão
transparente para os munícipes, né, para passar isso, eles se utilizavam desse espaço para fazer uma promoção pessoal, né, porque seriam candidatos à reeleição. Então, isso tudo acabou que culturalmente, isso a legislação vedou. Então, a partir de 2 de julho deste ano, os 3 meses que antecedem as eleições, não é mais permitido essa publicação dessas propagandas institucionais de atos de governo, tá? Já com esse objetivo, com o objetivo desse candidato à reeleição não se beneficiar em cima dos outros, né? Então, várias ferramentas assim, legais são usadas sempre com esse objetivo, com o objetivo de que um candidato não tenha privilégios sobre os demais. Doutora, uma coisa que eu tenho visto, e aqui nós estávamos falando na semana passada sobre, parece que era uma campanha Paz e Amor, né? Eu vi uma candidata que ela, é o primeiro ano de eleição dela, e ela postou assim um parecer de como ela queria que fosse visto o pensamento dela, e ela se utilizou o Facebook de uma maneira que eu achei assim fantástica, né? Ela mesma tomou a câmera do telefone e fez a propaganda dela, mas melhor não sairia, tá? Esse tipo de propaganda, todo candidato pode fazer? Pode. Não, é ilimitado isso aí. O que está sendo muito utilizado são os vídeos no Facebook, porque eles não têm custo. Justamente. Né? A lei veda somente que eles não sejam impulsionados, que é o pago, né? Aquele que quando aparece em cima um linkzinho patrocinado. Isso é vedado porque é vedado toda a forma de propaganda. Paga na internet. Né? Então essa é a limitação legal. Mas então, ele fazendo mesmo não... Exatamente. Então é isso que o pessoal está fazendo. É isso que nós falávamos antes de que forma eu orientaria os meus clientes, candidatos, né, a proceder durante a campanha. Essa é uma das melhores orientações. É que façam vídeos ou publicações próprias, sem que sejam pagas, enfim, publicar na tua página normal do Facebook, né? A única coisa também que exige a legislação é que durante o período de campanha, aquele perfil do candidato, ele tem que ser registrado na Justiça Eleitoral para a Justiça Eleitoral poder acompanhar um eventual abuso, né? Então, detectar algum abuso. Então, na verdade, me corrige, doutora, por isso que é necessário o advogado eleitoral. Certamente. Veja bem, porque o cara que pretende fazer já não pode fazer mais. Ele tem que fazer um prévio registro no Tribunal Eleitoral para que seja visualizado e controlado o seu perfil, certo? Ou seja, não pode ser o perfil do candidato que tinha antes. Ou se pode, tem que ter autorização a partir de então. Certo? Isso que eu não compreendi. Então, a coisa tem um controle. Não, tem um controle. Assim, é tão fundamental que essa eleição também se mudou isso com essa mini-reforma, é que nenhuma ação ou representação ela pode ser feita através de um eleitor, tá? Como era permitido que um eleitor fizesse uma representação, por exemplo, está sabendo que em tal local vai acontecer um jantar, alguma questão irregular ou que a legislação veda, e vai lá e faz uma representação, o que aconteceu tal fato, tá? Hoje em dia não é mais aceito. Tá? É necessário que um advogado demande, né? Que é parte legítima para demandar no direito eleitoral o Ministério Público, os partidos políticos, os candidatos e as coligações que eles pertencem. Tá? Esses são os legitimados. Então, o eleitor ele não pode demandar na Justiça Eleitoral. Agora, voltando a falar no Facebook, que a gente vive no Facebook, a gente entrou nesse mundo que não sai dela nem querendo, né? E vou dizer, é um instrumento de trabalho de todos, né? Mas eu tenho visto assim muitas pessoas compartilhando a mensagem do candidato, né? Isso é aceitável? É normal? Sim. Vários amigos meus... dentro desse perfil, tu tem como controlar os compartilhamentos, né, das publicações. Então, é por isso que esse perfil é registrado na Justiça Eleitoral e tu pode acompanhar. Se, por exemplo, tu
tu compartilhar uma matéria, ou um vídeo, ou uma publicação de um candidato e colocar uma mensagem negativa, ofensiva em cima dela, a Justiça Eleitoral vai ter esse conhecimento, né? Isso já aconteceu em Estrela, já aconteceu em Lajeado, da Justiça decretar que se retire essa postagem e da mesma forma concedendo o direito de resposta dela para o candidato afetado. Porque, na verdade, o que a gente vê hoje, principalmente no Facebook, a coisa é muito dinâmica, né? É muito dinâmica. É muito dinâmica. Quando tu vê, já tem tantas curtidas, já tem tantos compartilhamentos, né? E me corrija se eu estou errado, doutora. O candidato que for inteligente, se tiver uma boa proposta, ele vai ganhar voto no Facebook. Vai. Ou estou errado nisso aí? Não, com certeza, porque hoje em dia eu desconheço quem não tem um perfil. Então, e as pessoas são eleitores, então tu vai se utilizar daquela ferramenta, inclusive, para escolher o teu candidato, o que é o melhor para ti, né? Então, eu acho o Facebook uma grande ferramenta, assim como o WhatsApp também está sendo, porque muitas mensagens são recebidas pedindo o voto, né? E o WhatsApp tem o mesmo procedimento ou não? Não, não tem. O WhatsApp, como ele é criptografado, né? Então ele não tem esse mesmo procedimento de fiscalização. Então eu posso fazer grupos e desse grupos fazer minha plataforma tranquilamente. Exatamente. Mas aí também deve ter um jogo de equilíbrio. O cara não vai fazer um grupo, vai ser ofensivo ao outro, porque daí também, se chegar ao conhecimento público, cabe também. Exatamente, porque as mensagens são criptografadas, porém nada impede de se fazer uma ata notarial do conteúdo do WhatsApp, né? E aí se utilizar daquilo para uma demanda eleitoral, judicial eleitoral. Eu vejo assim, e aí uma pergunta que vai, geralmente a questão cibernética, virtual, ela está avançando tão rapidamente que a gente não consegue acompanhar, principalmente na seara da justiça, né? Mas a senhora, assim, dentro dessa visão de direito eleitoral, a senhora vê algum problema futuro que possa ocorrer em virtude dessa rapidez de informação que é esse mundo virtual? Porque, na verdade, a gente tem uma segunda vida, né? A segunda vida virtual. A senhora vê alguma dificuldade futura com relação a isso aí? Ou a senhora acha que, se utilizando como boa ferramenta, ela vai ser ainda pelos próximos anos uma boa ferramenta? É o que eu acredito. Eu acredito que ela vai se aperfeiçoar ainda mais para os próximos pleitos, né? E eu acho que é uma ferramenta que ela tem meios de fiscalização muito eficientes, né? Por exemplo, assim, a gente já viu vários casos de publicações que foram feitas, inclusive, de um perfil fake, que ainda existe essa possibilidade, né, de ser criado um perfil fake e está sendo muito utilizado na campanha eleitoral. Eu mesmo já recebi convite inclusive daquele perfil fake que foi desativado na semana passada. A Justiça Eleitoral de Lajeado desativou um perfil fake que era Carla Kuntz da Silva, se não me falha a memória, com fotos, com publicações, tudo, e essa pessoa falava mal de um determinado candidato, estava detonando um determinado candidato, e foi investigado, se concluiu que era um perfil fake e foi tirado do ar. Se entra contra o próprio Facebook e eles retiram do ar. E já foi retirado, inclusive, por ordem liminar. Que coisa interessante. Isso também é aquela história, né? Assim como são rápidas a questão do mundo virtual, se criam também licitudes rápidas. No caso, é isso aí. Com certeza, certamente. E essa pessoa, esse fake, tinha solicitado a minha amizade. Eu fui olhar nas solicitações, porque ultimamente eu estou recebendo... Então daqui a pouco a senhora ia entrar numa fria, entre aspas, numa situação sem... Se tivesse aceitado a amizade. Mas como eu só aceito de quem realmente eu conheço, eu acabei não... mas eu venho recebendo nos últimos dias inúmeros convites de fakes. Então, porque está sendo muito usado isso nas eleições, para atacar o opositor. Então isso é uma cautela para os candidatos também, nesse sentido, né? Exatamente. E até para as procuradoras, porque na verdade daqui a pouco você está entrando numa situação em que
Não vai configurar crime entrando, mas na verdade se está no meio desse mundo em que ela procura angariar, digamos assim, filiados para falar mal de alguém, automaticamente até antiético a gente entrar numa coisa dessa. Com certeza. É claro, como é que eu vou dizer, a gente está nesse meio assim, a gente não vai entrar, a gente dificilmente... porque eu não vou curtir uma publicação dessas, claro, né? Evidente. Eu desaprovo totalmente essa forma ofensiva de fazer campanha. Isso não é política, né? Não é política. Eu acho que começa por aí. Quem precisa se utilizar desses meios para fazer uma campanha política é porque ele não é um bom político, ele não merece ser eleito. E não vai ser eleito. E não vai ser. Hoje em dia, com essa mesmo, forma concordo. de política paz e amor, que é o que o eleitor está curtindo, essa forma limpa de se fazer uma campanha, porque a gente tem que elogiar, né? A gente olha a cidade, a gente passeia pela cidade, não tem uma propaganda irregular, tá tudo corretamente. Estão todos Não, isso aqui nem parece campanha, tu sabe, Fernanda? Não parece campanha. Vou te confidenciar uma coisa. Eu, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu devia ter uns 17, 18 anos, acho que antes até. Eu era metido nesse negócio de política, né? E eu fui preso uma vez na vida. Foi essa vez, eu fui pichar um muro, tá? Mas olha que absurdo. O muro era do nosso candidato. Então nós fizemos aquele tal do carreteiro só entre o pessoal jovem do MDB, né? Vamos pichar um muro, né? Quando eu chego, era eu, Paulo Petri, muitas pessoas até já faleceram e vão pichar o muro do cara. Nós chegamos só pintando o muro para ver como as coisas mudam, né? Nós pintando o muro, que não era pinchando, chega a brigada e nos prende. Então todo mundo é algemado, foi uma sensação horrível entrar em cárcere. E daí nós chamamos o Fábio Ferrer, que era naquela época advogado do partido, e nós tiramos, né? Então, para tu ver como as coisas mudam, né? Então, dentro dessa questão pitoresca que eu enfrentei, né? Que hoje, passado anos, eu até... Foi a minha primeira impressão do cárcere, mas foi coisa de guri. De né? rebeldia, de rebeldia, não, é que na verdade era uma coisa... Não, mas a coisa foi tão idiota que a gente foi preso por um crime impossível. Porque naquela época era admitido tu pintar, lembra que tinha aquelas fachadas? Isso, era sim, admitido, só que a brigada chegou e disse, não, vocês estão pichando. E nós dissemos, não, o dono é do PMDB, era ali na esquina do Tinha autorizado. Claro, mas só que era um veterano, é. era do lado da igreja. Ele até morreu ali bom, enfim. E daí nos levaram, tudo algemado. Então, para nós foi uma coisa, fomos presos politicamente, uma coisa horrível, né? Bom, agora esse é um caso pitoresco meu, que eu tenho guardado na minha vida, que nunca vou apagar, faz parte da minha história. Agora contigo, o que tem de caso pitoresco, assim, que tu deve ter visto muito mais do que eu, porque para mim foi uma pequena fase da minha vida, né? Sim. Contigo, o que tu viu de... Bom, eu tenho um processo que vai ficar marcado, eleitoral, que vai ficar marcado para o resto da minha vida, que foi um processo que aconteceu em Forquetinha, na eleição de 2008. Quando o candidato, eu posso falar o nome dele, porque ele não é mais candidato, ele acabou sendo reeleito e agora não existe mais essa possibilidade, né, dele concorrer nesse pleito. Mas era o prefeito Valdemar Richter, né? E ele é uma pessoa muito correta, né? Daquele jeito dele, assim, que tudo tinha que ser dentro da legalidade, né? Tudo tinha que ser muito certinho. Ele já me contratou para fazer todo um trabalho de prevenção com os candidatos dele, que ele temia, né? Porque a gente nunca... conhece, a gente se conhece, mas os que estão trabalhando para ti, a gente nunca sabe do que são capazes de fazer. O candidato a vice dele tinha uma empresa aqui nem existe isso, mas era um comércio ambulante, que era um caminhão ambulante que entregava ranchos nas casas. Né? Muito prático, eu gostaria que existisse aqui, porque tu chega na tua casa com um rancho pronto, já pronto ali. É verdade. É muito legal. Mas enfim, o que acabou acontecendo, que essa era a atividade profissional dele, né? Eu orientei para que ele não mais fizesse as entregas pessoalmente, que ele contratasse um funcionário. Sim. Já avisando que poderia dar um eventual problema, né? Como se tu fosse candidato dono de posto de gasolina, eu iria orientar também nesse sentido, né? Ou dono de mercado, enfim, todo mundo que tem comércio fica mais vulnerável. E aí que esses candidatos venceram as eleições por 10 votos. Já imagino.
10 votos, bastam 6 para mudar a eleição. Sim. Bastam 6, né? Tu vira os 6, tu vence a eleição. Claro. São 2 candidatos. Então, passadas as eleições, no desespero por ter perdido a eleição por 10 votos, a coligação opositora, então, ingressou com uma ação, tá? Para provar, com o objetivo de provar e cassar o mandato daquele candidato eleito por captação ilícita, então, de sufrágio, por estar comprando eleitores com os ranchos, né? Aí foi muito curioso, porque eles arrolaram testemunhas que depois a gente acabou tendo conhecimento de que foram pagas. Né? Eles pagaram, na época, em 2008, R$10 mil para cada um testemunhar nesse sentido. Credo. Um que tinha ganho uma geladeira azul usada, sabe? Umas coisas absurdas, assim. O outro ia lá e testemunhava que tinha ganho rancho, mas tudo daquele caminhão, daquele comércio do vice-prefeito, então, com o objetivo de afetar os eleitos, então, e reverter a situação nesse sentido. É o que eu chamo de desespero, né? Sim, que é claro, uma ação, assim, desesperadora. E aí que isso causou um tumulto, assim, na cidade muito grande, porque foi divulgado e foi... as fofocas diziam, então, que o prefeito eleito seria cassado e que assumiria o segundo lugar. E cada um dizia uma coisa. Foi muito interessante, porque assim, cada dia que passava, a gente descobria uma outra coisa. Inclusive, que uma daquelas testemunhas pagas, ela nem votava em Forquetinha. Que loucura. Sabe? Só que isso tudo, assim, com o andamento da ação, a gente foi descobrindo. E foi muito interessante porque então a ação foi julgada improcedente aqui, depois de vários acontecimentos, e eles recorreram, então a decisão final ficou para janeiro do ano seguinte, ou janeiro ou fevereiro. Eu sei que ele já tinha assumido como prefeito e ainda existia aquela pendência. Sim. E aí tu imagina em Forquetinha, né, que é uma cidade assim que é mais distante, onde as pessoas não são tão esclarecidas. E é uma cidade pequena também. Imagina a fofoca. Passava na cabeça desses eleitores, né, desses munícipes, enfim. Aí acabou que o julgamento foi no TRE, então, o definitivo, né? E o pessoal comprou e comemorou na saída do TRE com foguete a vitória. Foi assim, foi uma coisa muito marcante para mim, que a gente saiu de lá e a gente teve que fazer sustentação oral, tudo no recurso, né? E foi comemorado com um foguetório. Mas tu vê como essas coisas marcam, né? Marcam, com certeza, porque isso acabou gerando uma atenção para a gente que nunca sabia, embora soubesse que aquilo não tinha procedência, a gente nunca sabe do que são capazes, né? Já por ter ingressado com essa ação dessa maneira tão temerária, tão de má fé e com fatos criados, com um vídeo, existia inclusive um vídeo que entrevistava as pessoas e dizia, eu ganhei tal coisa, né? O fulano veio aqui me entregar, sempre com uma ligação do candidato ao benefício, então, claro, a compra de voto, né? Mas tu vê, doutora, com o eleitor. Mas tu vê, se não tivesse advogado, o pleito poderia ser derrotado. Com certeza. Então, poderia ter sido procedente, né? Procedente. Então, tu vê que muitas vezes as pessoas não... E aí a razão do programa é justamente assim. Nós temos grandes atributos jurídicos no Alto Aquari, né? Se é um caso único de sua vida que a senhora vê, que a senhora comemorou, imagina o candidato. Nossa! E imagina os eleitores. Né? E tudo isso, doutora, passa para a mão, querendo ou não querendo, para nossas mãos,
advogados, né? É uma carga muito grande que a gente tem. Essa é uma razão. Como advogado nessa área, assim, e tu passa por isso certamente também na área criminal, principalmente ali numa questão de júri, se a pessoa vai presa, não vai cumprir pena, não vai cumprir pena, vai ser absolvido. Isso envolve muitas pessoas. Mas, doutora, mas não tanto quanto o de vocês. Porque, veja bem, tu aí está envolvendo uma legitimidade política, manos público, ou seja, o povo está elegendo alguém, né? Então é isso que me faz temer muito esse direito, porque exige estudo, né? Não é uma coisa assim... É uma área bem específica. Muito específica, né? E com certeza, doutora, se a senhora não tivesse colocado as suas mãos arduamente, pode ser que a vitória não teria. Ah, com certeza. Doutora, tu vê como passa rápido o nosso programa, foi uma satisfação tu estar aqui, vou te convidar mais da vezes. Mesma forma. Até porque agora, creio eu que vão ter jogos de acirramento ao final e depois das eleições nós vamos trocar experiência, pelo menos para os nossos telespectadores, que muitas vezes eu não vi na TV chamar alguém da área eleitoral para apresentar a sua história e, acima de tudo, a sua experiência de como atuar frente a isso. Então, muito obrigado por estar aqui. Até o nosso próximo programa.